eu falei a professora Elisângela de História e vamos dar continuidade, né, falando sobre Roma Antiga. Falamos aqui, né, sobre Império Romano, do ano 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Esse vídeo aqui é a parte 2 do Império Romano. Tudo bem, gente? Então, bora lá iniciar nossa videoaula de hoje. Vamos aqui, então, né, falar sobre né, dos personagens mais importantes aí de Roma. Eu disse para vocês na última videoaula que Roma ela estava vivendo, né, um período de caos, principalmente no século III, e isso, né, durante toda essa tempestade que está ocorrendo, vai aparecer esse personagem aí chamado Diocleciano, e ele vai acabar assumindo o império. E só para vocês terem uma ideia, ele vai acabar se destacando bastante aí, porque uma das principais, vamos dizer assim, política dele vai ser tentar resolver, né, a parte econômica de Roma. E de que forma, né, ele vai começar a tentar resolver esse problema? A gente vai dizer que ele vai fazer, né, um novo sistema de impostos. Antigamente, lá em Roma, todos os impostos, ele tinha um valor fixo, né? E o que que acontece? Por conta disso daí, né, de ter um valor fixo, acabava-se que tinha muitas propriedades assim improdutivas que acabava tendo que pagar imposto. E ele viu que isso daí estava deixando as pessoas endividadas e insatisfeitas. Ele acabou, né, fazendo um novo imposto em que era cobrado pela produtividade. Então, quanto mais você produzia, mais impostos você acabava pagando. Aquele que tinha, né, uma propriedade, vamos dizer assim, produtiva, ficava, vamos dizer assim, isento de qualquer tipo de impostos de pagamento, tá bom? Além disso, ele vai acabar criando o edito máximo, que nada mais era do que fixar o preço das mercadorias, até como uma forma, vamos dizer assim, de evitar qualquer tipo de abuso, vamos dizer assim, que esses comerciantes eles pudessem estar aplicando, até como uma forma, vamos dizer assim, de tentar burlar a lei e tentar, né, ganhar algum dinheiro a mais do que eles já ganhavam, tá? A gente começa a observar que uma coisa que durante o governo de Diocleciano vai acabar ocorrendo é o famoso sistema de colonato. O que é esse sistema de colonato? Eu cheguei a citar para vocês, né, que no caso em Roma, ela estava sofrendo muito, gente, porque assim, estava faltando comida, as pessoas não estavam tendo emprego, então muitas dessas pessoas acabaram indo para a região mais rural. Lá elas começaram, né, vamos dizer assim, a trabalhar para esses donos, né, desses proprietários aí de terra, e em troca, né, tinha um acordo mútuo, tanto entre os trabalhadores quanto os proprietários, em que eles dividiam a colheita. Por quê? Aqueles trabalhadores, né, que nem a gente observa aí, eles se utilizavam da sua mão de obra, enquanto o proprietário, ele tinha a terra. Então, a gente acabava observando aí que um dependia do outro, né? Então, vamos dizer assim, essa colheita, no caso, seria dividido para ambas as partes, então os dois acabavam, vamos dizer assim, ganhando nesse acordo. A gente também consegue observar que durante o governo de Diocleciano, né, até porque isso vai ocorrer desde o período, né, de Otávio Augusto, que todos os poderes vai estar centralizados na sua mão, ele vai acabar mudando a sociedade, né? De que forma ele vai mudar a sociedade? Ele vai dizer que, a partir desse momento, o filho, ele deve ter a profissão do seu pai. Ou seja, é uma sociedade hierarquizada. Isso, gente, é bastante importante eu estar aqui frisando para vocês, porque vai ser algo que vai permanecer, né, do século III, a gente consegue observar, até o século XVIII, que é quando eclode, né, a Revolução Francesa, em que simplesmente, né, se eu nasço filha de camponesa, eu vou ser camponesa. Eu não posso ter outra profissão, não posso me elevar. Então, ele praticamente, né, ele condena toda aquela sociedade a permanecer do jeito que ela está, ok? A gente consegue observar aí, que nem eu já disse para vocês, que vai ter um grande êxodo, as pessoas vão sair da cidade e vão para as áreas urbanas. Então, a gente consegue observar que as pessoas ricas, poderosas e influentes são aqueles proprietários de terra. Eles, sim, vamos dizer, que estão, né, vamos dizer assim, bem providos, até porque a terra vamos dizer assim, a grande responsável de dar toda aquela necessidade que o homem necessita, que nesse caso seria comida, ok? A gente também consegue observar
né, que durante o governo de Diocleciano, ele, para tentar resolver muito dos problemas que estavam ocorrendo, porque, gente, o Império Romano, ele era gigantesco, que eu já mostrei para vocês alguns mapas aí em outras videoaulas, tá? E para ele tentar resolver esse problema, ele vai fazer algo totalmente inédito, que é o que? Uma tetrarquia. O que seria uma tetrarquia, né? Seria o governo em que 4 pessoas, elas governariam. Então, teríamos aí, né, 2 personagens que seriam os imperadores, né, com títulos de Augusto, e teríamos aí, né, 2 ajudantes que nesse caso receberiam o nome de Césares. A gente consegue observar que essa tetrarquia aí, gente, ela veio como uma forma de tentar administrar o reino de uma forma mais organizada. Então, que nem a gente pega esse Augustus aí, um ficava com o reino do Ocidente e outro com o do Oriente. E no caso desses Cesares, cada um também se dividia, até porque eles eram ajudantes, vamos dizer aí, né, desses grandes imperadores, tá bom? A gente consegue observar, né, que o plano de Diocleciano, né, que esses caras, eles ficassem no poder até o dia da sua morte. Não, era para ter uma rotatividade. Então, até por esse motivo, né, ele, junto com outro Augusto, Maximiano, vai acabar, né, renunciando, e aqueles que eram Cesares acabam virando Augusto, né, e vai acabar se nomeando outros Cesares, e assim sucessivamente, tá bom, gente? Mas, uma coisa que eu quero deixar bem clara aí para vocês, é que se, né, desde a história de Roma, se a gente viu que o monarca, ele não conseguiu governar muito bem porque tinha um embate com o Senado, a gente viu que os próprios senadores, eles acabavam brigando entre si. A gente viu que teve o triunvirato e o segundo triunvirato, que deu toda aquela confusão. Vocês acham que a tetrarquia ia acabar dando certo? A gente, né, já consegue observar que não. Só para vocês terem uma ideia, vai acabar, né, tendo conflitos internos entre eles mesmos, nesse caso a gente pega até os filhos, né, desses próprios tetrarcas aí, e aí a gente consegue observar que literalmente o reino, ele vai acabar sendo dividido em 2, tá? Entre o reino do Ocidente e o reino do Oriente. Isso daqui, vamos dizendo assim, vai ser algo até bom para administrar, né, vamos dizer assim, o império, mas que nem vocês estão observando o título aí do slide, um personagem, ele vai acabar se destacando, que é o Constantino, tá? Então, Constantino, após muitas brigas, após muitas lutas, né, e conflitos, a gente consegue observar, né, que ele vai acabar vencendo o seu maior inimigo, que era o Licínio, e aí sim, ele vai reunir, né, esses 2 grandes impérios do Ocidente e do Oriente, vamos dizer assim, nas suas mãos, tá bom? O Constantino, gente, como é que eu posso dizer para vocês? Eu acho que o ato mais importante que ele fez, né, foi ter criado o Edito de Milão, que ele dava liberdade religiosa, né, tanto para os politeístas quanto monoteístas, e a gente viu que os cristãos, né, para a religião cristã, isso deve ser uma vitória muito grande, porque esses personagens vão deixar de ser perseguidos, e que nem vocês, só para ter uma ideia, a própria mãe de Constantino, ela vai acabar se convertendo, tá bom? Hoje ela é considerada até uma santa da Igreja Católica, tá? Que nem vocês conseguem observar aí nessa imagem, vocês estão vendo que ao fundo, né, tem tipo esse negócio marrom aqui, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, seria o lugar, né, que o Constantino, ele acabou sendo enterrado. Então, esse sarcófago dele, hoje tá lá no Vaticano, tá bom? Então, qualquer um de vocês pode estar indo lá visitando, né? Nada que uma passagem aérea para ir para Itália não resolver esse problema, ok? A gente consegue observar que Constantino, né, ele vai ter todos os títulos, né, que nem a gente já tinha citado desde a época lá de Otávio Augusto, e a gente consegue observar, né, que ele vai acabar, além disso, vamos dizendo assim, dando algumas bases, né, para a religião cristã. Eu acho também, né, que uma das coisas que ele vai acabar fazendo, que vai ser muito importante aí, vai ser a construção de várias igrejas. Temos aqui, eu coloquei para vocês, 2 igrejas muito importantes, tá? Que seria da Basílica de Santo Sepulcro, que fica lá na região de Jerusalém, e que nem eu acabei de citar para vocês aí na foto, que seria a Basílica de São Pedro, o que hoje a gente conhece como Vaticano, tá? Então, durante o período dele é que vai acabar se construindo essas igrejas aí,
vamos dizer assim, que tem uma representação muito forte para o cristianismo. Além dele mandar fazer várias construções de várias igrejas, basílicas e etc., ele também vai acabar dando base para a nova religião, tá? Então, vamos dizer assim, é como se, de fato, né, começasse a se organizar. Quem seria o grande líder, né? Como é que seriam os dogmas, qual o livro sagrado e entre outras coisas mais, tá? Durante o Concílio de Nicéia, a gente vai observar que vai ser criado, né, a primeira oração que vai ser chamado de credo, né, pela igreja, tá bom? Nesse caso, seria a oração do creio, né? Para quem é católico sabe qual é essa oração que eu estou falando, que começa mais ou menos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, e vai assim, né, por diante, porque se eu for fazer toda a oração aqui, né, gente, vai demorar um pouquinho. E como eu citei para vocês, né, o nosso foco aqui é pegar mais esses períodos históricos, tá bom? A gente consegue observar que no final da vida, né, o próprio Constantino, ele vai acabar se convertendo, né, ao cristianismo. Isso vai ser muito importante, até porque a gente vê que a religião católica, ela vai ser consolidada, né, vamos dizer, principalmente com Teodósio no ano de 393, quando ele cria, vamos dizer assim, um édito em que fala que agora a nova religião oficial do império seria o cristianismo. Então isso, gente, vai ser uma vitória e um fortalecimento muito grande, tá, da religião católica. E aí a gente começa a observar que quem, né, a Igreja Católica antes era tão perseguida, agora ela começa a perseguir aquelas pessoas que eram contra, vamos dizer assim, a sua nova religião. Então foi muito comum a perseguição de judeus, pessoas que ainda acreditavam, né, no politeísmo, nos deuses. Então, literalmente, vai ser uma caça às bruxas aí, tá, gente? E só para vocês terem uma ideia, o papel da igreja, ela vai só se fortalecendo a cada século que passa, tá bom? Vamos aqui, então, continuando, né, falando sobre, né, eu acho que um dos reinos aí mais importantes, Constantinopla. Eu já tinha citado para vocês no slide anterior, né, que vai chegar um período da história em que teriam dividido, né, o território da Roma do Oriente, que seria essa parte mais clara aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês essa parte mais clara aqui do mapa, tá bom? Roma do Ocidente seria essa parte mais clara. E temos aqui, né, a Roma do Oriente, que seria essa parte de verde aqui. Essa parte aqui de amarela, a gente esquece que pertenceria mais, vamos dizer assim, aos povos bárbaros, tá bom? E a gente consegue observar que após, né, várias crises do século XIII, a gente observou que Roma, que ela tá bem aqui no cantinho, ela já não é mais um reino tão seguro, né? Então, por esse motivo, a gente começa a observar que o próprio povo de Roma, eles estão querendo encontrar uma nova capital, porque eles sabem que dia menos dias, eles vão acabar sendo invadidos. E aí, onde eles acabam, né, escolhendo a região de Constantinopla, gente. A região de Constantinopla, que nem dá para vocês observarem aqui, tá bom? Ela vai ser uma região muito importante, até porque ela, vamos dizer assim, vai ser uma cidade totalmente construída, né? A gente consegue observar aí nos moldes das construções romanas. Então, ela, só para vocês terem uma ideia, tinha até um próprio Senado lá, né? Então, acabou-se, né, através de Constantino, né, por isso que tem esse nome Constantinopla, né, em homenagem a esse imperador, que foi o responsável, vamos dizer assim, de ter feito essa divisão. Hoje, o que a gente conhece como Constantinopla seria a cidade de Istambul, que fica na Turquia, tá bom? O que a gente conhece também como Constantinopla, ela era antigamente chamada de Bizâncio, porque era uma colônia grega, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, cada vez mais ela vai se fortalecendo aí nesse cenário. Então, assim, quando a gente diz, né, que Roma, ela caiu, a gente vai dizer que Roma caiu na parte ocidental, porque na parte oriental ela ainda vai permanecer ainda por muitos séculos ainda, que nem vocês verão nas próximas videoaulas, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, a gente consegue observar que os romanos escolheram Constantinopla por ela ser uma região estrategicamente bastante segura.
Então, assim, ela era de difícil acesso para poder se chegar, né, por terra e até por mar também, né, porque você praticamente tinha que atravessar todo esse estreito aqui para poder chegar à região de Constantinopla. Então, até você conseguir passar por isso daqui, muita coisa já poderia ter ocorrido. Além disso, esses caras, eles tinham uma marinha muito fortalecida, até porque, por eles serem uma herança grega, né, e eles dominavam de fato os mares, então, assim, nenhuma tribo bárbara teria coragem, vamos dizer assim, de bater as portas de Constantinopla. Então, por esse motivo, né, escolheram esse lugar aí, porque ele era estrategicamente, vamos dizer assim, seguro. E só para vocês terem uma ideia, só para adiantar um pouquinho, Constantinopla, ela só vai chegar a cair no século XV. Então, olha, gente, né, nós estamos falando aqui que ela vai surgir, né, em meados do século IV, né, e ela vai permanecer até o século XV. Então, assim, gente, é muito tempo Constantinopla, ela vai permanecer de pé, tá? Que nem eu citei para vocês, eles já tinham escolhido Constantinopla, mas também acabaram, né, escolhendo a região de Milão, também para fazer, né, o papel da capital de Roma. Mas a gente observa, né, que por mais que ela tivesse essa importância, ela não chegava aos pés de Constantinopla, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, essa própria briga entre a região ocidental e oriental acabou ocorrendo, né, uma cisão de fato, uma separação de fato, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, grande parte dos governantes de Constantinopla, eles já não se reconheciam, vamos dizer assim, como sendo obedientes ao Império Romano, né, do Ocidente. Ok, gente? Vamos aqui, então, falando sobre, né, a queda de Roma. Que nem vocês conseguem observar, aqui tem várias bolinhas, né, que dá para vocês verem aqui. Cada bolinha dessa seria uma tribo bárbara. Então, temos aqui, né, os visigodos, os godos, os vândalos, né, os alamanos, entre outros muitos mais aí que a gente pode citar. E estava vindo de outra região, né, um pouco mais acima do mapa, que nem a gente consegue observar, uma das tribos bárbaras, vamos dizer assim, mais bárbaras do que todas essas, que eram os hunos. E todas essas tribos, elas tinham muito medo dos hunos. E conforme eles viram que os hunos eles estavam adentrando, né, os seus territórios, eles começaram a invadir Roma, gente, literalmente, né, como uma forma até, vamos dizer assim, de se defender desses hunos. E a gente consegue observar, né, que a partir desse momento que eles começam a adentrar esses territórios, eles literalmente, gente, eles começam de fato a tomar, né, essas colônias aí romanas, eles começam a saquear essas cidades e eles começam a fixar residência, tá? Isso aqui vai ser bastante importante porque a gente diz, né, que esses bárbaros, eles começam até a se fixar em grande parte dessas colônias aí. Então, eles formam o que a gente vai chamar de reinos bárbaros, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, quem foi o responsável por acabar, né, com Roma, com um grande império romano que ninguém nunca achou que um dia poderia vir a cair, foi a tribo bárbara chamada de Vândalos, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, o Rômulo Augusto, eu acho que esse nome é bastante simbólico porque pega, né, o nome do primeiro monarca, né, se lembra lá do grande fundador de Roma, aquele, né, vamos dizer assim, que pela lenda, né, matou o seu tio-avô e tomou o reino e fundou a cidade de Roma, matou seu irmão para fundar a cidade de Roma, né, e temos aqui o nome de Augusto, né, que seria em homenagem ao grande Otávio Augusto, o grande imperador de Roma, né. Então a gente consegue observar que esses dois nomes simbólicos, né, que era o Rômulo Augusto, também conhecido como o Imperador Menino, né, porque ele era muito jovem, só tinha 1 ano que estava no poder. Ele acabou, né, vamos dizer assim, sendo deposto pelo Odoacro, né, que no caso seria o rei desses bárbaros, aí, desses povos germânicos, no ano de 476 depois de Cristo, tá bom, gente? Então, esse marco aí, né, da queda de Roma, ela entrou para a história como uma divisão, né, de períodos históricos. Então, a gente diz que o período da Idade Antiga, ela se finaliza quando Roma, ela cai. Então, a gente vê que no ano de 476 finaliza, né, a Idade Antiga e aí a gente inicia-se a Idade Moderna, tá bom, gente? Bem, finalizamos mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu estarei respondendo, tudo bem?
Nas próximas videoaulas, a gente, né, vai vir falando um pouco mais sobre o período da Idade Média, ou seja, né, estamos adentrando um novo período aí, que terá a duração de 1000 anos. Eu espero que vocês gostem desse novo período, porque particularmente é um dos assuntos, assim, que eu mais gosto de abordar, tá bom? Gente, deixa eu só voltando aqui, um minutinho, tá? Só voltando essa imagem que eu esqueci de explicar, e ainda bem que eu, né, tive essa lembrança agora. Aqui nesse caso, gente, é um termas, né, que nem eu já tinha citado para vocês, que aqui é um termas, que seriam nada mais como se fosse literalmente um parque aquático, onde as pessoas, elas ficavam em piscinas, tá? E essa daqui é o terma, tá, de Diocleciano. Eu acho que não dá para ver muito bem na imagem, mas isso daqui é um mosaico, tá bom? Lá em Roma era muito comum se utilizar de mosaico, tá? Tô eu aqui lá atrás. Agora sim, finalizamos, tudo bem? Bem, turma, até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.